Como estão as doações de sangue em Santa Catarina nesse momento de pandemia do novo coronavírus? As regras e a rotina de doação passaram por mudanças para garantir ainda mais segurança a doadores e receptores. No programa de hoje vamos saber como está a situação no Hemosc. Veja ainda que o Hemocentro de Florianópolis está recebendo doações de plasma convalescente de pessoas que já tiveram a Covid-19 para tratamento de pacientes com a doença. Todas as informações a partir de agora no Nossa Saúde. E a nossa entrevistada hoje é a Michele de Biasi Guedin, farmacêutica bioquímica do Hemosc. Michele, prazer te receber aqui. O prazer é nosso de poder participar do programa. Vamos começar então, eu queria saber assim, o que mudou na rotina de doação no Hemocentro, né, com essa pandemia do novo coronavírus? A rotina do Hemocentro, de toda a hemorrede na realidade no estado, ela alterou nos quesitos de captação de doadores, mudou a forma de captação desses doadores e mudou a forma como a gente atende eles, visando garantir tanto a segurança dos doadores, que vem nesse momento tão difícil para a sociedade, como a segurança dos nossos colaboradores que estão atendendo esses doadores ou esses pacientes. Com relação à captação, como é que era e como é que está sendo neste momento? A nossa captação ela sempre foi muito direta e a gente sempre teve bastante envolvimento com a sociedade, com eventos, com coletas externas, com participação nas universidades. E hoje, em virtude de toda a necessidade do distanciamento social, isso não é mais possível. Então, o Hemosc está se reinventando, a gente está contando com bastante apoio dos meios de comunicação e fazendo a convocação e os convites aos nossos doadores via rede social, via imprensa, via os mais diversos meios de comunicação, encaminhando e-mails e também mudando a forma como eles são atendidos. A gente hoje está preferencialmente atendendo os doadores de forma agendada, visando o quê? Visando diminuir o fluxo dentro dos hemocentros em horários que normalmente seriam de pico e fazendo com que a gente consiga ter o controle dos doadores aqui dentro dos hemocentros. E dessa forma, vocês sentiram uma diminuição no número de doadores, até porque de repente as pessoas têm receio de sair de casa, de ir doar. Como é que está essa situação? Conta pra gente um pouquinho. A gente, nos primeiros meses da pandemia, a gente sentiu um pouco menos a ausência dos doadores, mas com o passar do tempo, a gente vê que o fluxo de doadores diminuiu. A gente tem cada vez mais reforçado as nossas medidas e a nossa captação para tentar manter o estoque de sangue dentro do nível adequado. A gente nem fala mais em manter acima do ideal, a gente está tentando manter dentro do adequado, do que é extremamente necessário. E ao longo das semanas, com o passar das semanas, a gente notou sim uma redução, tanto que a gente está constantemente fazendo o chamamento dos doadores para que eles compareçam, porque apesar de a Covid-19 ela não utilizar tanto, né, hemocomponentes, não ter a necessidade tão intensa de hemocomponentes, as demais doenças continuam ocorrendo e a gente precisa sim manter os estoques adequados. E nesses meses todos, o estoque, você diria, ficou abaixo da média, abaixo do normal, insuficiente, ou tem dado para atender, né, as necessidades de vocês, apesar de ter diminuído um pouco? A gente consegue, hoje a gente conseguiu, diminuiu, o estoque ele reduziu um pouco, mas a gente até o presente momento, até a gente tem conseguido manter todos os atendimentos. A gente, com o passar da pandemia também, teve alguns momentos que as cirurgias eletivas reduziram, então o estoque se manteve adequado, mas a gente, até esse momento, a gente ainda não precisou, né, fazer nenhum tipo de redução crítica do estoque. A gente tem conseguido manter. O que a gente tem precisado é ativar a população e chamar a população
com mais frequência aos hemocentros. Que bom isso. Agora, vocês já são criteriosos, né, na hora de selecionar os candidatos à doação, super rigorosos, e com a pandemia, aumentaram os cuidados na hora de selecionar as pessoas para irem doar sangue? Sim, a gente precisa, não só pelos critérios de doação, que também foram estendidos, né? Então, agora a gente incluiu os critérios de qualquer sintoma gripal, de sintomas de Covid, ou de pessoas assintomáticas, mas que tiveram contatos com suspeitos ou com confirmados de Covid, ele tem um período de inaptidão, assim como a gente também criou critérios até para o acesso ao prédio. Todos os nossos hemocentros fazem uma pré-triagem antes da entrada das pessoas no prédio, é verificado temperatura corporal e feito algumas perguntas básicas de comportamento, como viagens, como sintomas gripais, febre, coriza, e que se a pessoa já tem esses sintomas, ela é orientada a voltar à sua casa, procurar atendimento em alguns sintomas, dependendo do quais sintomas, e ela nem adentra ao prédio para fazer o processo de doação. E isso a gente também incluiu, essas perguntas, no agendamento, porque aí a pessoa não precisa nem se deslocar de casa para o hemocentro. Já faz uma pré-seleção, né? Já faz uma pré-seleção até para evitar que essas pessoas saiam na rua se tiver algum tipo de sintoma. A gente quer que esses doadores venham, mas a gente também preza pela segurança da comunidade como um todo e que se tiver qualquer sintoma, nem se desloque para vir para o hemocentro. E a partir do momento, então, fizeram essa pré-seleção, essa triagem toda, a pessoa foi até o hemocentro para fazer a doação. Quais os cuidados lá dentro, né? Como é que funciona a logística na hora de doar dentro lá do prédio? Cada hemocentro delimitou a sua capacidade operacional, então a gente tem uma capacidade instalada, todos os hemocentros também dentro das possibilidades estão trabalhando com número de colaboradores reduzidos para evitar um fluxo maior de pessoas dentro dos prédios e evitar a exposição. As cadeiras são separadas e são sinalizadas para manter o distanciamento. Todo o critério de seleção foi aumentado, a higienização dos ambientes que são comuns aos doadores, a gente tem pessoas direcionadas para fazer essa higienização a cada doador, então nos consultórios de triagem, nas cadeiras, a cada novo doador, todas essas superfícies são higienizadas, a gente aumentou a higienização dos corrimões, das áreas públicas, dos bebedouros, da sala de lanche, a gente aumentou o espaçamento para garantir o distanciamento dentro do prédio também. Todo rigor aí para que as pessoas possam, né, sair das suas casas, irem até os hemocentros, fazerem a doação na maior segurança, né, Michellen? O nosso objetivo sempre é garantir a segurança do receptor, da pessoa que vai receber esse sangue, mas a gente tem uma preocupação muito grande e muitos dos nossos critérios são visando a garantia também do doador. Então, a gente cuida de ambos os personagens, do doador e do receptor. Ambos são muito importantes para os hemocentros. Uma outra novidade é com relação à doação de plasma convalescente, né? O Hemocentro da capital está recebendo então esses doadores, pessoas que já tiveram a Covid-19 e vão usar esse material para pacientes com a doença. Eu queria que você explicasse melhor o que é o plasma convalescente, né? E como é que é feita essa doação? O plasma convalescente, na realidade, é que assim, quando o paciente ele teve Covid, o organismo ele cria algumas ferramentas de defesa para combater o vírus, né? E um deles é a produção de anticorpos. E esses anticorpos, depois que a pessoa se recupera, eles ainda permanecem por um tempo no plasma. Como a doença é bastante recente, a gente ainda não tem estudos de por quanto tempo. Algumas doenças permanecem uma vida inteira e algumas doenças por alguns meses, mas por alguns meses a gente tem certeza que os pacientes ainda têm esses anticorpos no plasma. E o plasma é uma fração do sangue, né? Uma porçãozinha desse sangue. Então, o que acontece? Quando a gente se recupera, ele ainda mantém essa defesa. E aí a gente faz essa coleta desse sangue,
separa esse plasma com esses anticorpos e a gente utiliza esses anticorpos para pacientes que estejam em estado grave e que precisam de um auxílio para recuperação. Então, esse plasma ele não pode ser utilizado hoje pela política, pela legislação brasileira, ele não pode ser utilizado em todos os pacientes com Covid, porque ele não tem a sua comprovação científica de eficácia ainda, mas por outras doenças e por tudo que já foi estudado até o momento, se vê bons indícios. Então, ele é permitido por legislação utilizar em protocolo de pesquisa ou para uso compassivo, que é o quê? Quando o médico define que a gente não tem outras ferramentas terapêuticas, o estado do paciente é grave e ele acredita que isso possa ser um auxílio. Então, o médico assinam um termo consentindo a utilização desse hemocomponente, mesmo sem eficácia comprovada, e a gente disponibiliza para esses pacientes em estado grave. Num primeiro momento, a gente está fazendo essa coleta em Florianópolis, essa seleção de doadores em Florianópolis, mas como a gente está tendo um aumento de casos ao longo do curso da doença e um aumento do número de doadores em todo o estado, de potenciais doadores, né, em todo o estado, a gente, ao longo das semanas, vai disponibilizar essa coleta e mesmo esse fornecimento para as demais cidades do nosso estado, as demais regionais que a gente tem em Hemocentro. Em que momento que a pessoa que teve a Covid-19 ela pode fazer essa doação? Para fazer a doação do plasma convalescente, a gente precisa de alguns critérios. Além dos critérios convencionais para a doação de qualquer componente sanguíneo, né, normal, o doador precisa estar há 30 dias sem sintomas, sem nenhum tipo de sintomas, ter o diagnóstico de Covid confirmado por laboratório, qualquer exame laboratorial, mas tem que ter essa comprovação, porque também é bastante importante a gente ressaltar que o Hemosk ele não faz o diagnóstico de Covid nos doadores. A gente não está fazendo isso. Isso, o doador já vem com o diagnóstico e a gente só faz uma comprovação da presença do anticorpo num nível adequado para a transfusão, mas o diagnóstico já tem que ter havido. Ele tem que ter de 18 a 60 anos e preferencialmente acima de 60 quilos. E você tem percebido, as pessoas têm ido fazer essa doação, ou ainda é muito recente? Como é que está esse movimento? A gente liberou essa doação, a gente está aplicando essa doação há poucos dias. Então, a gente tem uma procura já, a gente está fazendo bastante divulgação e por isso a gente agradece também bastante os meios de comunicação como vocês, de nos permitir essa divulgação, porque isso incentiva cada vez mais. A gente já tem alguns candidatos, a gente já realizou algumas coletas, né? Mas para a necessidade que a gente tem ainda é muito inicial. A gente já tem diversos hospitais pedindo, diversos médicos pedindo, mas a gente ainda não tem estoque suficiente para atender a todos. Então, a gente ressalta a importância dos doadores que já tiveram o diagnóstico de Covid, que entrem em contato com o Hemosk. A gente, no nosso site, tem um formulário que eles podem selecionar. A gente faz uma pré-seleção ali para já saber se o doador tem os primeiros critérios. E aí, caso ele preencha esses primeiros critérios, o Hemosk entra em contato por telefone e agenda a possível doação. Muito importante essa contribuição, né? E me diz uma coisa, um plasma, no caso vocês, de um paciente, ele vai apenas para uma pessoa? Como é que funciona isso? Depende do tipo de coleta. A gente pode fazer a coleta desse plasma de duas maneiras. Uma por meio do sangue total, como uma doação de sangue convencional. E nesse caso, uma doação equivale à dosagem de um paciente. Então, uma bolsinha vai para um paciente específico. E a gente também tem a possibilidade de coletar por aférese, que é a nossa preferência. E a gente está estimulando bastante os doadores a vir por essa ferramenta, porque de um doador a gente consegue atender até 2 pacientes, porque a gente coleta em torno de 500 ml somente de plasma, e aí a gente consegue fazer a transfusão em 2 pacientes diferentes. Só que a gente entende que nem todo mundo tem acesso
a coleta por aférese. Então, a gente abriu as duas formas de coleta para que a gente consiga ampliar a nossa gama de estoque. Só para a gente entender um pouquinho melhor o que é essa coleta por aférese? A coleta por aférese, ela é um pouquinho diferenciada porque o doador é ligado a uma máquina que ele faz a coleta do sangue, centrifuga, enquanto ele está ligado nessa máquina, centrifuga esse sangue e coleta somente a parte que a gente precisa. Nesse caso, coleta só o plasma e os demais hemocomponentes ele devolve para o doador. Então, ele é uma coleta um pouco mais demorada, ela dura em torno de 1 hora e meia, porque ele faz todo esse processo. Enquanto uma doação de sangue normal, a gente coleta todo o sangue dele, 450 mais ou menos de sangue total, e a gente no hemocentro depois, posteriormente, separa no que a gente precisa. Então a gente otimiza a máquina, a gente otimiza essa coleta tirando do doador somente o que a gente precisa e devolvendo o restante para ele. Maravilha. A gente então vai encerrando esse primeiro bloco, né, deixando esse alerta aí para as pessoas que tiveram a Covid-19, que entrem em contato com os hemocentros, né, para fazer essa doação tão importante nesse momento. Michele, a gente vai então para um intervalo e na sequência a gente volta com muito mais informações para você. Vamos falar sobre a importância de doar sangue, que significa salvar vidas. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde e continuamos o nosso bate-papo, então, sobre a doação de sangue. Michele, o Hemosc está com uma parceria com o LACEN, que é o Laboratório de Saúde Pública de Santa Catarina, para a realização de testes para a Covid. Como é que está funcionando essa parceria? Na realidade, a gente fez um apoio com o LACEN, visto que a gente tem, na nossa triagem de doadores normais, a detecção por biologia molecular do HIV, da hepatite C e da hepatite B. E hoje essa nossa metodologia de diagnóstico ela é totalmente automatizada e faz muitos testes ao mesmo tempo. Com o aumento na demanda e a impossibilidade do LACEN de conseguir processar todas as amostras que estão sendo encaminhadas, porque é uma demanda bastante alta, a gente fez uma parceria, a gente validou as nossas plataformas e os kits de diagnóstico que a gente tem, e a gente faz o apoio do LACEN, para o LACEN na extração da extração viral dessas amostras de Covid. Então, após a nossa rotina normal de qualificação do sangue, a gente fica com as plataformas ociosas, né, por algumas horas, e é nesse momento que o LACEN encaminha as amostras para a gente de Covid-19 e a gente utiliza as plataformas para a extração de amostras para ele. Então, a gente consegue agilizar o trâmite do processamento das amostras para o LACEN. Então é apenas um suporte para o LACEN e vocês não fazem a realização de testes para a população de forma geral, né? Isso não é feito, né? Não. Hoje a gente não faz. Até a gente não tem a estrutura para fazer de forma disseminada. A gente faz um apoio em torno de 400 a 600 amostras por dia. Para o LACEN, eles encaminham para a gente e a gente faz uma parte do processo de diagnóstico e devolve para eles. Então, todas as amostras que entram para diagnóstico de Covid no Hemosc são via rede pública e via LACEN. Elas precisam ser encaminhadas pelo LACEN para a gente. Ótimo. Mudando um pouquinho de assunto, em maio agora o Supremo ele derrubou uma decisão que proibia homens homossexuais de doarem sangue, né? O que mudou a partir daí? Como é que você avalia essa decisão do Supremo? Na realidade, essa decisão do Supremo, ela retirou um dos critérios de seleção que a gente tinha nas nossas legislações, que é a inaptidão temporária que se tinha de 12 meses para homem que faz sexo com outro homem. A partir da decisão do Supremo, o Hemosc readequou os seus processos e incluiu nos seus processos, né, de seleção todas as pessoas, independentemente de orientação sexual ou de identidade de gênero. Uma coisa que a gente deixa bem claro e que a gente
tenta esclarecer para a população que o Hemosk ele não garante a doação de sangue para qualquer pessoa da população. O que a gente garante é a equidade, a igualdade no processo de seleção. Então, toda a população pode participar do processo de seleção, agora de forma igual a todos, mas que os demais critérios, eles são aplicados a todos e que em algumas situações as pessoas podem ser inaptadas por outros critérios, mas isso vai ser indiferente do gênero ou da orientação sexual. É feito com aí muito rigor, muito cuidado, né, Michele? Qual a importância de doar sangue? É muito importante, salvar vidas é muito importante. A doação de sangue, ela é um ato altruísta, voluntário e que pode, com uma doação, às vezes até 4 pessoas. E isso é muito importante. Pessoas com leucemia, pessoas acidentadas, pessoas que doenças crônicas. A gente tem pacientes que, dependendo da doença, ele faz transfusão uma vida inteira. A gente depende bastante dos doadores e da solidariedade desses doadores para ajudar as pessoas e os pacientes que dependem das transfusões. A gente tem os acidentes que ficam muito evidente a necessidade, mas a gente tem doenças crônicas onde os pacientes são dependentes de transfusão a vida inteira e que durante todo esse período eles fazem transfusões periodicamente. E é a solidariedade e é a doação de sangue da comunidade e da sociedade catarinense que permite o aumento da qualidade de vida desses pacientes. E por falar em solidariedade, a gente vai mostrar agora um exemplo disso, né? A gente tem aí o depoimento do Luiz Cláudio Rodrigues, ele doa sangue há mais de 30 anos. Dá só uma olhada no que ele fala sobre isso. Ele é militar da aeronáutica e doador de sangue com muito orgulho. Aliás, neste ano, Luiz Cláudio completa 34 anos de serviços na aeronáutica e também 34 como doador. A primeira doação foi em 1986. Mas deixa ele contar essa história melhor. Muitas pessoas me perguntam, Luiz Cláudio, por que você doa? Hoje eu estou completando a minha doação de número 221. É isso mesmo, 221 doações. E aí muitas pessoas me perguntam, por que tanta doação? E aí eu simplesmente respondo o seguinte, olha, é aquilo que eu simplesmente posso fazer, está ao meu alcance, e eu tenho saúde para realizar essa doação mensal, não só eu, como outros colegas que também compartilham da mesma doação. E essa é a minha batalha, todo mês, vindo aqui no Hemosk, graças a Deus com saúde, realizando a minha doação, ou seja, participando da corrente solidária, no qual eu convido você, venha fazer parte dessa corrente também junto comigo. A gente viu aí o depoimento do Luiz Cláudio, que ele sirva de exemplo para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né, sobre a importância realmente de doar sangue, desse ato voluntário. Quem está agora nos assistindo aí em todo o estado, nas cidades espalhadas aí por Santa Catarina, como é que faz para doar sangue nesse momento de pandemia? Nesse momento a gente pede que preferencialmente vá aos hemocentros para agendamento. Os horários e os telefones de contato estão disponíveis no site. Entre em contato com o hemocentro mais perto da sua região ou com uma de nossas unidades de coleta. Agende a sua doação para que seja um atendimento de forma rápido, ágil e de maneira segura para todos os envolvidos. É só entrar no nosso site e conferir os telefones de contato. E Michele, normalmente qual é o sangue que vocês mais precisam aí no Hemosk? A hemorragia precisa de todos os tipos sanguíneos, mas a nossa demanda de todos os períodos é sempre o sangue A e O, principalmente o A e o O negativo. Esse sangue, ele, toda semana, ele é demanda, ele é preciso, e a gente sempre enfatiza a necessidade dos doadores A e O a comparecerem aos hemocentros sempre que possível, porque são tipos sanguíneos que são de mais alta demanda. A gente está encerrando o programa. Você quer deixar alguma mensagem, algum alerta, algum pedido aí para os nossos telespectadores?
A gente sempre pede para que quem estiver saudável e que quem tenha disponibilidade, agende o seu atendimento, agende uma doação no seu hemocentro mais próximo, que isso ajuda a gente a salvar vidas em todo o estado. Muito obrigada, Michele. E doar é tão seguro, tão rápido e ajuda, como você falou, tantas pessoas, né? Obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde. Eu que agradeço a participação, a poder participar e poder estar presente junto à comunidade. A gente gosta muito dessa possibilidade de interação junto com vocês e junto a todo o estado. Maravilha, muito obrigada. E assim então a gente vai encerrando o Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela atenção e até uma próxima.